Tudo bem? Como vocês estão? É muito bom estarmos juntos para esta aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nesta aula vamos pensar sobre a democracia e o artigo de opinião. Em agosto, abordaremos o tema Democracia para o cidadão e pelo cidadão. E como vocês já viram na aula de História, o professor comentou com vocês a importância da participação das pessoas no processo de construção da democracia, como esse processo foi conflitante e com muitas mudanças na política brasileira no início e em todo o século XX. Em Geografia, vocês vão aprender mais sobre o continente europeu e a formação dos blocos econômicos por países que buscavam o fortalecimento econômico frente ao mercado global. Nós, da língua portuguesa, em nossas aulas anteriores, falamos sobre a argumentação da publicidade em favor do consumismo, mas falamos também do poder do contra-argumento oferecido pelo minimalismo e o consumo consciente. Estão lembrados? E sobre como argumentar de maneira responsável, vamos pensar em quando vamos fazer um trabalho em grupo. Imagine aí que você e mais 3 ou 4 colegas vão escolher um título para um trabalho de vocês. Será que todos vão pensar no mesmo título? Provavelmente não. Mas e aí? Como resolver isso se cada um tem uma opinião? Pensou em fazer uma votação? Que democrático! Mas será que a democracia está relacionada apenas com o voto? Se prepare para tomar notas, porque o que é a sua opinião, a democracia, tem a ver com a língua portuguesa é o que vamos aprender agora. Sempre que falamos, então, sobre ser democrático, será que é democrático? Preciso votar, vamos fazer uma votação para escolher um tema, um assunto, um título de trabalho. Mas, de fato, o que é democracia? Vamos pensar sobre isso? Essa palavra e todo esse conceito surgiu lá na Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, as pessoas falavam sobre os direitos sociais, sobre o que acontecia naquela sociedade. Mas, isso significava, então, que o povo governava, é o governo popular, certo? Então, a palavra em si já contém, essas outras duas, o poder do povo. Mas quem era povo nessa época? Parece uma pergunta simples, né? Mas será que eram pessoas comuns como nós? Vamos entender? Na Grécia Antiga, a democracia era diferente da democracia que nós temos hoje. Vamos entender as diferenças. Lá na Grécia Clássica, em Atenas, que era uma cidade, houve essa ideia de cidadania, Mas, inicialmente, quem governava, quem podia votar, quem podia falar, definir o que seria feito, que decisões tomar, para o benefício de toda aquela cidade, eram os eupátridas. Nome diferente. E o que isso queria dizer, nessa época que o eupátrida era uma elite masculina. E as mulheres não eram cidadãs. Simples assim. Eu sei, é bem diferente, mas vamos lá. Nessa época aqui, então, a liberdade de expressão estava associada aos eupátridas também. Voto, tudo mais, e na verdade eram eles quem governavam, certo? Mas aí, para defender essa liberdade de expressão de todas as pessoas, veio então um moço chamado Péricles, que está representado aqui nessa imagem, ele está falando para as pessoas, certo? E aqui, nessa época, em que as pessoas iam para uma praça e falavam a sua opinião, mostravam o seu argumento, outras pessoas também, os que podiam falar, os cidadãos, poderiam contra-argumentar. Falar, olha, você
gostaria que construísse essa ponte, né, nesse determinado lugar do rio, mas eu não concordo, eu acho que deveria ser em outro lugar por esse motivo. Então, essa questão da argumentação e a contra-argumentação estava muito presente aqui na democracia. Então, já começou a criar aqui a ideia de que poder falar a sua opinião de maneira livre está ligada à democracia. Afinal de contas, quem eram os cidadãos, né? Os cidadãos eram os bem-nascidos. Para ser bem-nascido, você teria que ter nascido homem e deveria ser livre, porque se você fosse homem, mas fosse escravo, então você não era cidadão também. Ser escravo aqui não dependia de etnia nenhuma, porque na Grécia haviam diferentes tipos de escravização, certo? Se você fosse homem e livre, mas não tivesse posse de terras, você também não era cidadão, não. E além disso tudo, você teria que ter escravos. Você precisaria ser dono de escravos. Então, preenchendo todos esses requisitos, você, parabéns, é um cidadão da sociedade ateniense. Quem era excluído, então, desse processo? Pouquinha gente, né? Todas as mulheres. Aí a gente já pensa na metade da população, não é verdade? Que não é mais ou menos equilibrado? Então, metade da população. Os escravos, de diferentes maneiras, né? Todos os estrangeiros, aqui é quem era fora de Atenas. Não precisaria nem ser da cidade vizinha ali, já era considerado estrangeiro, não poderia ir para a praça, né? E argumentar, não poderia. E outras categorias sociais. Quando nós falamos aqui da escravidão, e comentamos que há diversas formas, né? Queria dizer no seguinte, vou oferecer aqui um exemplo a vocês. Imagine que uma pessoa e outra combinem uma coisa. Fala, olha, vamos rivalizar, ou vamos competir, ou vamos ver, né? Entram em demanda por motivos diversos, né? Aquele que perde, fica ali estabelecido que aquele que perder vai servir como escravo àquele que ganhou. Isso poderia ser por um período curto de tempo ou por um período maior de tempo, dependia então, né, da questão combinada previamente. Bom, lá na democracia ateniense, até chegar aqui na democracia moderna, né, muita coisa mudou, não é? Você concorda que quem estava fora desse processo, né, da democracia, reivindicou seu direito também, né? Reivindicou, falou, olha, eu também tenho a minha opinião, também sou importante, né? Então, o que aconteceu que fez a sociedade mudar? Na verdade, foi muita coisa, né? E por muito tempo também, né? Em diferentes épocas, em diferentes lugares do mundo. Uma delas, né, foi que a democracia grega era muito restrita, a maioria da população ficava de fora, isso não agradava, né, a quem ficava excluído. A reforma na legislação, né, de Atenas, por Clístenes e bastante difundida por Péricles, que estava retratado na imagem que você acabou de ver, e a Revolução Francesa, né, e o Iluminismo moderno, porque propunha mudança social, certo? Então, a partir desses ideais de igualdade, de liberdade, né, isso influenciou bastante o processo de democracia de diferentes países. A participação política de todas as classes sociais. Poxa, mas né, então agora é só aquele lá que descende de tal família que vai poder opinar, decidir o que é importante para a sociedade? Né? Então não, todos nós, independente do nosso trabalho, da nossa contribuição para essa sociedade, todos somos importantes, né? Menos as mulheres. Acreditam nisso? As mulheres, mesmo depois ali da Revolução Francesa, né, e de todas essas lutas, elas não tinham direito a voto. E será que elas simplesmente concordavam, né? Como é que acontecia isso? Bem, a participação política das mulheres teve o seu primeiro registro, né, lá em 1893, na Nova Zelândia, por um movimento conhecido como o das sufragistas, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que elas protestavam, escreviam cartazes, faziam passeatas, né? Manifestavam a sua vontade, né? E exigia o seu direito de participar dessas decisões que eram muito importantes para toda a sociedade.
inclusive o voto, né? Bem, e aqui no Brasil, né, isso aconteceu quando? Olha só, no Brasil, o voto foi conquistado em 1932, mas só podiam votar algumas mulheres, aquelas que tinham um título acadêmico. E aí uma mulher, se valendo desse direito, falou, eu sou formada no ensino superior, eu quero votar. E votou. Por causa dessa brecha, né? Não foi tão simples assim, não. Depois, o voto foi considerado facultativo, lá em 1934. Mas só poderiam votar as mulheres que tinham, se fossem solteiras, as que tivessem renda própria. E se fossem casadas, apenas com consentimento do marido. Era assim, né? Infelizmente. E foi equiparada ao voto masculino em 1965. Isso quer dizer que o voto feminino e o voto masculino tinham um igual valor, né? E ele passou a ser contado ali de 1 para 1. Voto 1 para cá, voto 1 para cá, independente se a pessoa é do sexo feminino ou masculino, certo? Muito tempo, né? E pensando aqui na data, né, no momento em que nós estamos, é bem recente isso aqui no Brasil. Bem, as democracias, pessoal, não são iguais. A gente pensa que em todos os lugares é assim como no Brasil, né, que nós votamos, escolhemos os nossos representantes, mas não é não. Olha só, as democracias se diferenciam pelo modo de organização e também pelos estágios de desenvolvimento. Então, nós podemos considerar que alguns países, né, são democráticos, né, há a democracia, no entanto, está num estágio mais inicial ou está num estágio bastante avançado de democratização, certo? Vamos comentar isso na aula. O que é, então, a democracia direta? A democracia direta está ligada àquela forma de democracia que vimos lá na Grécia clássica, certo? Lá em Atenas, em que cada pessoa pode ir até o lugar de fala e dizer, olha, eu concordo com isso, eu discordo, eu proponho tal coisa, ok? Não há eleições. Cada pessoa, todas as pessoas se reúnem ali, cada pessoa propõe, né, aquilo que quer, e aí todo mundo criava as leis. Se eu quisesse criar uma lei, né, poderia fazer isso, e tendo a aprovação geral, funcionavam assim. Mas nós percebemos que esse é um regime viável quando há um número reduzido de cidadãos. Pensa aqui no nosso país, como é grande. Será que era possível reunir todos os brasileiros num único lugar e ouvir cada pessoa? Não era, não. Então, temos a democracia representativa ou indireta. Esse tipo de democracia contou, né, com a influência do sufrágio universal, né, que pessoas, né, no mundo inteiro queriam o seu direito de expressar livremente as suas opiniões e de votar também, né? E a criação de constituições que prevê, né, que cada pessoa tem o seu direito e valor humano. Todos nós, humanos, somos iguais. E por ser assim, então, todos nós somos cidadãos. As eleições, né, e deve haver a alternância de poder. Por que que isso acontece? Se uma mesma pessoa fica lá no poder, um partido político, por muitos anos, né, pressupõe que isso pode ser um fator gerador, né, de favorecimento para algum grupo social ou outro, e também por ser considerado que há formas de corrupção, né, quando isso acontece. Aqui, pessoal, a desvantagem também é que, às vezes, esses representantes, eles governam e legislam em favor de alguns grupos sociais, ao invés de para toda a população. Bem, e agora que nós já vimos como funciona, né, o regime de democracia em que nós estamos inseridos, vamos comentar sobre a democracia na República Federativa do Brasil. Olha só, esse aqui é o nome completo do nosso país. O que quer dizer a palavra república aqui interfere, né? Quer dizer, então, que o povo governa o Estado, né? Ele escolhe os seus representantes. E o Estado, por sua vez, atende à população, ao interesse geral, né? Ou à maioria da população. Quando falamos disso, então, nem sempre aqui no Brasil foi uma democracia. E o que aconteceu, né, para que, então, nós, brasileiros, escolhêssemos, né, a democracia? Foi uma coisa vinda mesmo da população. Como você viu lá na aula de história, todos esses fatos aqui
nós trouxemos para você só para relembrar. Nós vamos comentar de maneira bem rápida, certo? Bem, começou que antes era uma república velha e havia o governo militar, ok? E depois houve alternância, né, de poder, de governo entre São Paulo e Minas Gerais. Foi eleito então um presidente paulista que não foi aceito pelos mineiros e aí houve uma nova revolução. Dessa revolução então, lá de 1930 até 45, houve o início da Era Vargas, que também não havia essa questão aí do direito ao voto e tal, isso era bastante confuso nessa época, como vocês puderam verificar na aula de História. E então, lá em 64, houve a volta da democracia, mas isso se alternou, né, porque de 64 até 85, houve a ditadura militar com a censura, que quer dizer que as pessoas não tinham exatamente o mesmo direito e liberdade de expressão que nós temos hoje. E então, querendo esse direito, houve as diretas lá entre 83 e 84. As pessoas protestavam, né, querendo o voto direto. E aí temos também a República Nova, né, que foi a abertura, né, da democracia até os dias atuais. Houveram as eleições para presidente e a criação, então, da nossa Constituição. Mas e a língua portuguesa? O que ela tem a ver com isso? Vamos lembrar? Bem, quando nós falamos da língua portuguesa, nesse contexto da democracia, nós temos que lembrar que cada pessoa tem o seu direito de falar, tem o seu direito de argumentar, e todas as pessoas que ouvem e que quiserem têm também o direito de contra-argumentar, certo? E aí, falando de argumentação e contra-argumentação, nós lembramos imediatamente do gênero textual artigo de opinião. Estão lembrados? Se estão, vamos relembrar, né? E se você não conhece ainda, vamos conhecer. As características, então, do artigo de opinião é que a opinião é construída com o objetivo de convencer quem lê, né, ou quem ouve, a mudar os seus valores. E a argumentação comprovada, né? Não pode só dizer que porque sim, ou porque não, ou porque eu acho melhor assim, né? Tem que ter ali a comprovação. E a finalidade, então, é responder, né, uma questão importante. Você considera isso relevante? Sim ou não? E você explica, então, os seus motivos. Aborda tema de relevância para os leitores. Quando falamos, então, desse artigo que tem todos esses objetivos nesse contexto, vamos pensar nas características. São textos escritos em primeira pessoa ou terceira pessoa, lembra do uso do eu e do uso do ele? E temos também o uso da argumentação e da persuasão, que nós já trabalhamos bastante nas aulas anteriores. Geralmente, eles são assinados pelo autor e as produções são veiculadas nos meios de comunicação, jornais, revistas, sites, blogs, né? E até mesmo para o seu professor, para o jornal da sua escola, por exemplo. Outras características são que a linguagem é simples, é mais voltada para a objetividade, os temas são relevantes e atuais, os títulos podem ser polêmicos, podem ser provocativos, para chamar, né, o leitor a essa leitura, e os verbos geralmente estão no presente mesmo. A estrutura é composta de introdução, de desenvolvimento e conclusão, né? E isso quer dizer o quê? Que tem começo, meio e fim apenas? Não apenas, né? Aqui lá na introdução, observem só, na introdução há a apresentação do tema, né? A pessoa expressa a sua opinião, que contém já o tema, e geralmente cita seus argumentos. Lá no desenvolvimento, acontece a argumentação, né, vamos assim dizer, e a contra-argumentação quando é o caso. A opinião, então, é fundamentada por meio desses argumentos. E lá na conclusão, geralmente, acontece uma proposta de solução para esse problema, né, que é relevante para uma sociedade. Há outras formas também de se fazer a conclusão, mas o exemplo que nós trouxemos aqui é dessa forma de proposição, ok? Bem, agora então eu vou oferecer tipos de argumentos a você que você pode utilizar então para argumentar no seu texto. Temos o argumento científico que está relacionado
dados que são coletados de escritores, né, de pessoas que fizeram pesquisa tanto científica quanto estatística, né? Então você pode retirar desse tipo de texto, ok? Você pode também fazer citação de especialistas num determinado assunto. Por exemplo, mencionar a fala de um médico, mencionar a fala de um professor que entende daquele determinado assunto que você quer falar. Isso é o argumento de autoridade. E temos também o argumento de valoração, que não necessariamente faz referência, né, à autoridade ou a documentos científicos, mas estão relacionadas ao respeito, né, e à aceitação pela maioria das pessoas, certo? Bem, há ainda os argumentos relacionados à ironia, que é uma crítica, né? Geralmente a pessoa fala uma coisa querendo dizer o seu oposto, né? É uma forma de fazer uma crítica mesmo. E há ainda o argumento pouco fundamentado, que é aquele que geralmente tende ao apelo emocional. Olha, se você gosta de mim, compra tal coisa para mim, né? Geralmente os filhos gostam muito de usar esse tipo aqui de argumento com os pais, com os responsáveis, né? São clichês também, né? Coisas banais e exemplos pessoais. Quando você vai escrever o seu texto e começa a falar, olha, eu faço dessa e dessa forma. Por que que esse é um argumento pouco fundamentado? Porque o que funciona para você nem sempre funciona para outra pessoa. Aliás, na maioria das vezes não funciona, não é? E nós temos que, então, evitar esse tipo de argumento, o pouco fundamentado. Ele ainda é aceito, mas dê uma olhadinha no tipo de argumento que você precisa fugir. A argumentação inadequada, pessoal, está associada a noções confusas, palavras vagas. Por exemplo, olha, as pessoas devem ser livres. Livres para quê? Livres de quê? Entende? Esse conceito é muito amplo. Então, se você usar apenas isso como argumento, está inadequado. Há ainda a argumentação voltada para a totalização ou redução, né? Todas as pessoas são iguais. Realmente, como valores humanos, né? Pensando em direitos e valores humanos, sim. Mas todos nós somos bem diferentes, não é verdade? Temos a diversidade. Então, esse argumento é inadequado. E há ainda os argumentos com significado desconhecido ou impreciso. Por exemplo, olha, lá no lugar tal, e aí diz uma sigla, mas se você não disser o que é, né, que essa sigla significa, não vai fazer sentido para quem está lendo o seu texto, para quem está ouvindo você. E aí, a sua argumentação vai ficar inadequada, vai ficar pouco eficiente. E ainda, as informações não checadas, não conferidas, que são colocadas como verdadeiras nos textos. Isso aqui é muito sério, pessoal, muito sério mesmo. Observe esse exemplo. A maioria ganha 10 salários mínimos, ou acima de 10 salários mínimos. Poxa vida, não precisa nem ser um entendedor, né, de questões salariais, vamos assim dizer, para perceber que isso aqui está infundado, não é verdade? Entra até lá naquela outra questão lá de aceitação pela maioria. E é importante a gente verificar e cuidar para não fazer esse tipo de coisa, porque alguma pessoa pode não conferir a sua fala e repassar. E aí vai gerando, então, uma notícia falsa, né? As notícias falsas surgem assim, de argumentos que as pessoas oferecem que não são conferidas, né? Tidas como verdadeiras. E aí, se você fala, olha, isso aqui está muito estranho, vou conferir, confere. Se tiver certo e quiser repassar, tudo bem. Mas se conferir e ver que não está em conformidade, né, com argumentos realmente de peso, né, fortes, não repasse. E agora, então, é a hora da nossa atividade. Leia o texto e construa para cada parágrafo uma frase que o sintetize.
Bem, aqui essa instrução está relacionada à técnica de leitura, né? Como é que eu vou fazer a leitura de um texto, então? Você pode escolher várias formas de ler esse texto, mas nós vamos oferecer aqui uma delas. Pegamos, então, um artigo de opinião, né? E antes mesmo da gente ler, porque ele está uma letrinha bem pequenininha, vamos observar aquilo que nós já conseguimos entender desse texto antes mesmo de ler. Nós observamos aqui folhetim, né, um caderno de um jornal que está relacionado a adolescentes, e temos aqui o texto, aqui a data desse texto, né, a data de publicação, e temos o título, Bullying, é a arma para ganhar popularidade. Nesse caso, então, como o título sintetiza o texto inteiro, nós já sabemos que o texto todo vai falar sobre bullying. E de qual ponto de vista, então, né? Considerando o bullying como uma maneira de ganhar popularidade. Ficou confuso? Não sabe como que isso acontece? Aí só lendo o texto mesmo. Vamos lembrar aqui, se a palavra bullying for conhecida para você, né? Tudo bem, mas se você ainda não conhece essa palavra, está relacionada à agressão, né? A uma outra pessoa de maneira repetitiva. E é um termo que é bastante associado à convivência escolar, né? Aqui está o texto, então, né, com as marcações de parágrafo, que geralmente não acontece muito lá no formato, né, virtual. Colocamos ele aqui para você, como nós acostumamos a ver mesmo no papel. E aí, vamos retirar, então, parágrafo por parágrafo, fazermos a leitura e uma frase que sintetiza esse parágrafo, certo? Você já parou para pensar que jovens que praticam bullying, causando violência física ou psicológica em seus colegas, podem estar, no fundo, tentando se tornar mais populares ou ganhar um status especial na escola? Pois é. Alguma palavra desconhecida? Talvez status? Bem, está relacionada a ser conhecido na escola, né? Popular, ser especial de alguma maneira, ok? Vamos então pensar numa frase que sintetiza. Você pode escolher a sua, construir com suas palavras. Eu vou oferecer então sugestões, certo? O praticante de bullying quer ser popular, ok? É a minha frase de sugestão. Pode criar outra se você preferir. Agora, próximo parágrafo. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia entrevistou mais de 3.000 alunos no ensino médio americano e concluiu que os jovens que querem chegar ao topo da liderança de suas turmas recorrem, muitas vezes, a brigas, ofensas e boatos maldosos para chegar lá. É como se a humilhação fosse uma estratégia de poder. Olha só. O autor, então, retirou lá do artigo que ele leu, né? Mas vamos fazer a frase? A minha sugestão é: pesquisa mostra que os jovens recorrem à violência para se tornarem populares. Pode fazer a sua frase se você quiser. Lá no terceiro parágrafo, o interessante da pesquisa é que ela mostra um lado diferente do bullying. Ele não surge apenas como resultado de questões pessoais dos agressores, problema em casa, transtorno de personalidade, etc., mas como consequência de uma complexa rede de interações sociais do grupo. A frase de sugestão, então, é: a pesquisa mostra que o bullying acontece por complexas relações sociais do grupo. No quarto parágrafo, então, nós temos: e o que você tem a ver com isso? Por questões pessoais ou por processos sociais, o bullying pode provocar muitas cicatrizes em quem sofre esse tipo de experiência. Fenômeno muito comum no Brasil, ele faz com que jovens sofram em silêncio e não queiram nem passar perto da escola. Frase de sugestão: em qualquer sociedade, a vítima de bullying quer se afastar da escola. Quem pratica, muitas vezes, não consegue perceber o impacto que essas agressões e violências podem ter na vida dos seus colegas. E é fundamental que o grupo mostre para esse agressor que não é nada legal humilhar colegas. Na verdade, isso é covardia das feias. Frase, então, de sugestão: grupo deve mostrar as consequências da violência ao agressor. E no último parágrafo, então, temos:
Que tal trocar valores como poder, competição e mando, que poderiam incitar práticas violentas, por outros que tornem as pessoas e os grupos mais unidos? Quer palpites? Companheirismo, amizade, solidariedade, cooperação e ajuda, entre outros tantos. Achou careta? Então, espere alguns anos para que caia sua ficha e você possa entender do que estava tentando fugir quando era agressivo ou intolerante com os outros. Bem, a nossa frase então de sugestão é necessário mudar os valores sociais do grupo para a boa convivência. Então você deve estar se perguntando, né, por que é que eu fiz essa síntese por parágrafo, né? Por esse motivo. Observe aqui então, quando você colocar todas as suas frases na mesma sequência que acontecem lá no texto, você vai perceber que você construiu uma síntese do texto como um todo. E percebe que tem aqui as principais ideias que o autor quis dizer, certo? Então, aqui a introdução, aqui o desenvolvimento e o último aqui a conclusão. Na atividade, na parte relacionada à argumentação, julgue cada argumento em. Lembra dos argumentos? Anotou? Ó, científico, de autoridade, de valoração, de ironia ou pouco fundamentado. Como você já então numerou as suas frases, né, que sintetizam o texto como um todo, vamos pegar aquelas que são relacionadas aos argumentos. Bem, nós vamos ler a frase e vamos julgar esse argumento, certo? Coloquei aqui na lateral os argumentos para você avaliar. Pesquisa mostra que os jovens recorrem à violência para se tornarem populares. De onde surgiu essa informação? Ah, lá no texto ele falou que são pesquisas, então qual é o tipo de argumento? Muito bem, argumento científico. Próximo argumento, então. A pesquisa mostra que o bullying acontece por complexas relações sociais do grupo. É uma fala do autor, né? Não, a gente viu que ele pegou de um artigo científico, né? Em qualquer sociedade, a vítima de bullying quer se afastar da escola. Essa parte não é da pesquisa, mas não é evidente que isso acontece? Então, nós temos o argumento de valoração, né? Todos nós compreendemos que isso acontece, é evidente. E o último argumento. O grupo deve mostrar as consequências da violência ao agressor. Será mesmo que um grupo é responsável para mostrar para o agressor que ele está agindo de maneira inadequada? Se ele já agride alguém, é necessário que eu vá lá, ou outra pessoa, né, por exemplo, vá lá e faça essa observação para ele? Então, esse argumento aqui é considerado pouco fundamentado, certo? E nós temos que evitar, então, esse tipo de argumentação. Observem que dos 4 argumentos, o autor utilizou 3, né, com bastante coerência. E o último, então, que ficou menos adequado, certo? Opinar de maneira adequada, pessoal, é um exemplo de democracia, certo? Continue fazendo as atividades do portal e as que o seu professor elabora para você. Te vejo na próxima aula. Tchau!